Rádio 91, um ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Hoje, 10 de outubro, estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja e hoje a gente conversa com o Monsenhor Lucas Batista. Vamos fazer uma memória dos 30 anos do Congresso Eucarístico Nacional, que foi realizado aqui em Natal no ano de 1991 e que contou com a presença do então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. E estamos justamente nesse contexto de memória, de recordação, e o Monsenhor Lucas, na época, era o coordenador da pastoral da Arquidiocese. Então, hoje vamos fazer essa memória do Congresso Eucarístico. Um ótimo dia, Monsenhor Lucas, bem-vindo aqui à Rádio 91. O senhor que já é de casa. Bom dia, Luiz, e bom dia a todos os nossos ouvintes da 91.9. Também esse programa eu vou integrar no meu Instagram e no meu YouTube. Muitos que nos seguem, eu quero saudar também a todos. Muito bem, Monsenhor. Então, para a gente começar aqui o nosso programa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como era o contexto da Arquidiocese naquele período da realização do Congresso Eucarístico. Então, nós estamos há 30 anos, né, do dia de hoje, e a Assembleia dos Bispos lá em Itaici estava acontecendo e foram escolher a cidade, a capital, que haveria o 12º Congresso Eucarístico Nacional. E Dom Costa, sempre entusiasmado, sempre enfrentando toda a programação da Arquidiocese, ele era o coordenador de pastoral, da Arquidiocese de Natal, e Donivaldo era o arcebispo, mas Donivaldo também já estava para pedir renúncia, e mesmo assim Dom Costa apresentou a disponibilidade de ser em Natal o congresso. E aqui foi escolhido, e quando ele chegou aqui para dizer que tinha sido na Arquidiocese de Natal, ele lançou essa ideia para o clero, e a gente encontrou muita dificuldade de apoio, porque cada padre, nós éramos poucos padres, e cada padre já tinha sua programação, suas paróquias, etc e tal. Mesmo assim, Dom Costa enfrentou, e aí chegou também Dom Alaí para assumir a diocese, né? E nós preparamos uma comissão, né, central, que tinha como presidente o arcebispo, Dom Alaí Vilar, e como secretário-geral, Dom Antônio Soares Costa. Aí eles convocaram alguns padres, nós fomos, e lá na hora eu fui escolhido para assumir a coordenação da comissão pastoral. Eram 5 comissões, né? A comissão de infraestrutura, que era sob a responsabilidade de Padre Otto Santana, a comissão teológica, sob a responsabilidade do Monsenhor Assis, que ele tinha justamente que preparar temática, né, os textos que fundamentavam o congresso e também as celebrações. E nós tínhamos a comissão litúrgica com o Monsenhor Franciscano Indepalhano, que acompanharia todas as celebrações durante o congresso e a missa solene do encerramento com a presença do Santo Padre. A comissão de acolhimento e hospedagem, que ficou a cargo de um casal aqui de nossa Arquidiocese, Vigílio Vila e Naí, não é? E a comissão pastoral, que me ficou sob minha responsabilidade, e que nós, com essa comissão, nós dinamizaríamos toda a vida do Congresso. Era uma responsabilidade muito grande. É tanto que eu estou olhando aqui, 12 subcomissões a gente tinha, né? Porque tinha a subcomissão da missão, que era justamente preparar o Congresso, a segunda, que era do acampamento catequético nacional. A gente criou esse encontro nacional de catequistas num acampamento lá na Fazenda Catuana. A comissão vocacional, que estava sob a responsabilidade de Dom Jaime. Cada subcomissão tinha uma responsabilidade de alguém, não é? A comissão de palestras, que como é que vai ocupar o povo que vem ao Congresso? Então nós criamos muitas palestras com a presença dos bispos que estavam aqui, teólogos. Então a gente não podia deixar passar, não é? Esse povo era uma coisa única. Depois a comissão do Encontro Regional do Clero,
todo o clero do Nordeste 2 estaria presente no encontro de 3 dias. Depois tivemos a comissão da Caminhada dos Trabalhadores, a comissão da Caminhada da Família, porque teve um dia especial só para a família, a comissão da primeira Eucaristia de toda a cidade de Natal, de Crisma, a comissão de Teatro Popular, sob a responsabilidade de Neto Oliveira, a comissão das missas na Praça do Congresso, as ceias nos lugares onde houve missões. A gente fez ceias grandes no meio da rua, com o pão e com o suco de uva, né? E também outras guloseimas, né? Sim, sim. E também a comissão que preparou a visita do Santo Padre. Então, resumindo para você e para todos os nossos ouvintes, Luísa, era uma agenda grande. A gente tinha que reunir esse povo, preparar tudo, porque isso aí ia dinamizar o Congresso Eucarístico, né? Isso mesmo. E aí, Monsenhor, como é que foi esse processo, né, de preparação? A gente vê que foi um momento, assim, que a gente pode considerar como um marco, né, para a nossa arquidiocese, receber hoje um santo, não é? Então, eu acho que foi um período que também exigiu muita preparação, né, porque a gente sabe que também, por parte do Vaticano, né, certamente deve ter vindo algumas exigências. A Comissão do Vaticano, nós recebemos o Monsenhor Marini, que veio muito tempo antes, não é? Para conhecer aqui o local. Eu fiquei também responsável do acolhimento a ele, de sair, né? Ele também já fez um pouco de turismo aqui na cidade, assim, restaurantes também, para ele sentir a culinária aqui do Rio Grande do Norte, mas também ele deu uma boa orientação de como deveria ser a missa do Papa, né? E o maior marco que eu achei, pela minha experiência, foram as santas missões, né, que nós chamamos as missões populares. Sim. Porque nós tivemos que movimentar todas as paróquias de Natal. Cada paróquia tinha que escolher, vamos dizer, 100 missionários. Nós tínhamos que treinar esses missionários leigos. Depois teve a missa do envio, que foi na catedral. Só para encurtar, nós tivemos mais de 3.000 missionários. E nós preparamos um cartaz, né? O cartaz tinha como tema o 2º Congresso Eucarístico Nacional e aquele lema: multiplique o pão da palavra de Deus, né? E esse cartaz foram 170.000 confeccionados. A gente tudo conseguia de graça, né? Porque Sim. Teve que ter essa parte financeira, não é? É verdade. Que mantinha o Congresso, as paróquias do Brasil toda, elas fizeram coletas e mandaram dinheiro para cá. Apesar de não ser essa coisa toda, nós tivemos uma ajuda também dos organismos municipais e estaduais. Por exemplo, a Praça do Congresso, que hoje é o Papódromo, né? Ela foi construída para o Congresso e para a missa do Papa, né? Sim. Aí também foi todo, no tempo era José Agripino, era o governador, e ele assumiu isso e construiu. A praça hoje tem o nome de São João Paulo II, ela foi restaurada há pouco tempo, em abril ela foi inaugurada, e só agora nessa restauração, eu vi no jornal domingo, gastaram mais de 11 milhões, só na restauração. Na época foi muito criticada porque como era que se fazia uma praça gastando dinheiro, né? Mas não foi a importância como a gente viu agora, porque também tudo vai aumentando, né? Os valores e os preços. Mas eu queria dizer que as missões foi uma riqueza para a Arquidiocese de Natal. É tanto que depois deu-se continuidade, trazendo o padre Luiz Moscone, lá do norte, né, para aqui, mas eu acho que caiu um pouco e hoje a gente quase não tem. Mas se nós tivéssemos conseguido o embalo, e se a igreja quiser hoje em Natal, eu acho a coisa mais fácil, não é? Cada paróquia convida, porque o leigo hoje está mais esclarecido, ele está mais aberto, está mais solícito, ele gosta de se engajar, de ajudar. Então, nós temos que partir para isso. Uma igreja toda missionária como tem nos documentos, mas na prática muitas vezes não funciona. No Congresso funcionou, esses 3.000 missionários, eles foram enviados aqui numa missa na catedral, visitaram casa por casa, instituição por instituição, entregavam o cartaz, era fixado, e assim muita gente
que não sabia nem se benzer, não sabia nem rezar o Pai Nosso, não sabia nem que o Papa vinha Natal. A gente pensa que todo mundo sabe, não sabia não. Então tudo isso era descoberto com as visitas dos missionários. E naquela época não tinha, digamos, a adesão das redes sociais como hoje, como né? Nós temos. Hoje se... antes mesmo de a gente saber, digamos assim, as pessoas já sabem o que é que vai acontecer, né? Pela divulgação, só tinha televisão e rádio. Pois é. E aí, Monsenhor Lucas, aproveitando que o senhor está tocando nesse assunto das missões, né? Que eu acho que foi um momento muito forte, eu acho né? que foi o maior marco do Congresso. Desse período. E aí, esses missionários, como é que era a dinâmica dessas visitas? Pois é, nós tivemos... com ele, havia um texto que a Comissão de Teologia preparou só para as missões, sob a responsabilidade do Monsenhor Assis. Esse texto era estudado, o método era ver, julgar e agir, não é? E nós dávamos todas as indicações de como ele abordar a chegada. Não havia o perigo que tem hoje, né? Você encontrava o povo mais... As casas mais abertas, sem as grades, sem as redes, né? Elétricas. Então, nós tínhamos mais acesso às famílias. E também aos organismos de governo, de indústria, as fábricas, as lojas. A gente fazia celebrações numa secretaria, num condomínio, não é? Isso tudo com os missionários. Eles eram treinados em termos de conteúdo, de abordagem, de metodologia e de celebrações. Havia uma pequena celebraçãozinha quando terminava a mensagem daquela missão que era realizada. E isso foi uma coisa que... Sim, aí como eu falei na comissão das ceias, quando terminou o trabalho missionário, então naquele mesmo local, no meio da rua ou mesmo no salão grande ou no condomínio, era posta uma mesa grande e com pães, com sucos e também com um texto celebrativo, porque aí a gente se confraternizava, não podia ter nada alcoólico, né? Era tudo na base de a gente se ficar... Como é que a gente chama isso? Quando você não bebe... Ficar sóbrio. Ficar sóbrio, né? Então era uma coisa que era religioso, né? Não era uma missa, era uma ceia com comes e bebes e feito pelos missionários. Às vezes o padre podia aparecer, mas era difícil porque não havia padre suficiente para atender a todos esses lugares. Mas isso foi uma grande experiência também que nós tivemos, porque congregou muito. As pessoas traziam de casa os pães recheados, né, como se fosse tipo cachorro-quente. Né? E também a gente levava as ervas, não é, que era alface, tomate, essas coisas, para lembrar um pouco aquelas ceias judaicas, não é? A celebração era dentro daquele estilo da ceia judaica. Tinha o pai, que fazia a bênção, aí tinha os membros que também dialogavam, e no fim todo mundo se alimentava do que tinha sido trazido por cada um que viveu aquele momento das missões. Sem dúvida. Monsenhor, o senhor continua aqui com a gente. Vamos a um rápido intervalo. Você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91. O nosso programa volta já já.